O cristão deve consultar o horóscopo? Usar de simpatias e superstições? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a origem, o significado de cada uma delas. Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é um canal cristão, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais das Sagradas Escrituras. Nós estamos no fim do ano e é nesta data que algumas pessoas acreditam em simpatias e superstições, então elas criam rituais todo o ano. Usam roupas brancas, amarelas, branca porque trará paz, amarela trará dinheiro e acreditam que se usarem roupas vermelhas trará o amor para as suas vidas. Mas nós sabemos que existe um povo separado de boas obras que agrada ao Senhor e que não pratica tais coisas. E eu vou te comprovar na Bíblia Sagrada todas essas coisas, a sua origem, o significado, o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que não usarei de religiosidade para falar sobre o assunto, pois vou provar para vocês na Bíblia Sagrada que é a palavra do Senhor que nos diz e aos seus mandamentos que nos ordena a seguir tais atitudes e a desprezar tais coisas. Então assiste comigo até o final que eu vou estar te mostrando todos os assuntos sobre superstições, sobre horóscopos, simpatias, benzeduras, encantamentos, o que a Bíblia nos diz a respeito disso. No livro do profeta Isaías existe uma passagem que nos diz assim: certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com os pagãos. Nesta palavra nós podemos ver que superstições, adivinhações não agradam ao nosso mestre. Quer dizer para vocês que usar branco, usar amarelo, usar vermelho seja pecado, mas sim acreditar na simbologia, acreditar que algo nos trará sorte, sabendo que a palavra nos diz que a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Então, somente Deus pode nos trazer bênçãos, somente Deus pode nos abençoar e somente Deus pode nos trazer a paz, o amor e a prosperidade financeira. Então, estas superstições não agradam ao Senhor. E nós podemos ver algumas superstições e são essas. Então, queridos, algumas pessoas usam lentilha no bolso para trazer fartura para aquele ano. Outras pessoas usam aquela plantinha atrás da orelha para trazer sorte. Existem pessoas que não passam debaixo da escada. Existem pessoas, mães, que colocam uma bolinha vermelha na testa da criança, acreditando que o soluço irá passar. Existem pessoas que quando quebram o espelho, acreditam que vão ter azar nas suas vidas. Existem outras superstições que são através das cores. Tem pessoas que colocam uma vassoura atrás da porta para que a pessoa que está na sua casa vá embora, pois eles acreditam que a pessoa vai embora. Então existem milhões de coisas, de superstições que as pessoas acreditam. Existe uma superstição ao qual a pessoa vai e abre a porta antes da pessoa ir embora, porque ela acredita que se ela não abrir a porta para a pessoa, aquela pessoa não vai voltar. Existe também, nós podemos conhecer os pãozinhos da sorte chinês, que a gente abre aquele pãozinho e tem a sorte do dia. Então tem um papelzinho ali que tem a sorte. Existem outras mães que quando seus filhos são pequenos, que ainda não falam, elas dizem que a gente deve colocar um pintinho na boca da criança para a criança falar. Então,
existe todos essas superstições, estes exemplos que eu estou trazendo para vocês, de superstições de pessoas que acreditam que se um animalzinho, um gatinho que foi uma criação de Deus, passar na nossa frente, nós vamos ter azar. Então eles acreditam muito em azar e sorte. Então o que traz sorte e o que traz azar. Então na Bíblia Sagrada nós vemos que tais atitudes não agradam ao Senhor. Eu quero te dizer e deixar bem claro que não é um achismo e nem religiosidade. Isso é um mandamento do Senhor para nós cristãos que estamos congregando, que somos cristãos e queremos chegar mais a Deus. Então não devemos usar de superstições, de adivinhações, nem consultar horóscopo. Acreditam que a lua vai revelar o futuro, as estrelas irão revelar o futuro. Existe uma palavra que no livro de Colossenses que nos diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder, vocês receberam a plenitude. Nós vemos que existem também o costume das benzedeiras. Então muitas mães levam as suas crianças doentes para benzerem, enquanto a palavra do Senhor nos diz que quando houver alguém enfermo e doente no nosso meio, nós devemos buscar um presbítero para que ele venha ungir e orar por esta criança. Então não devemos usar de benzeduras, de superstições, de simpatias. Existe uma simpatia de encantamento, que é aquela simpatia que traga o seu marido em 24 horas. Isso aí são espíritos malignos envolvidos. Na verdade, a pessoa não se encanta pela outra pessoa, mas o espírito maligno está naquela pessoa e usa de encantamento. Então, que não haja no nosso meio, não haja tais atitudes no nosso meio, no meio cristão, no meio do povo separado, de boas obras. E não sou eu que digo, mas sim a palavra de Deus que nos diz e que nos revela essas coisas, que o Senhor não se agrada de tais coisas. Olhe só o que nos diz no livro de Deuteronômio. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja consulta a espíritos mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Então a palavra é bem clara. Quero deixar bem claro que não sou eu que estou dizendo, mas a palavra que está dizendo. E a respeito do horóscopo, o horóscopo ele teve origem no Egito. Então ele era usado conforme a data de nascimento de cada pessoa. Então ele iria descrever a personalidade daquela pessoa devido àquela data. Agora, a palavra nos diz que nada pode tirar o poder de Cristo. Então, nós vemos que as pessoas acreditam nas estrelas, que as estrelas irão revelar o futuro, que usam de adivinhações do futuro das pessoas. Mas nós cristãos entendemos que as estrelas é criação do nosso mestre e nós não devemos acreditar na criação, mas no Criador de todas as coisas. Então tudo que vem tirar o poder de Deus, a plenitude de Deus, é pecado. Então é pecado sim o cristão consultar o horóscopo, é pecado sim perante a Bíblia Sagrada, perante as Escrituras Sagradas. Então a palavra mesmo nos fala, sobre adivinhações, E nós podemos ver também aquelas moças que andam na rua, não sei se você já viu, aquelas ciganas que dizem assim:
Vem que eu vou tirar da tua sorte. Moço, eu vou tirar a tua sorte. Repare, vou tirar a tua sorte. E a palavra nos fala sobre esse tipo de coisas. Essas pessoas não poderão salvar-se nem a si mesmo do fogo eterno. E a quem dirá anunciar o futuro de alguém ou trazer sorte para mim e para você? Então, somente Cristo pode nos dar alegria, paz, prosperidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, não caia nessa e que não haja entre nós, no meio do povo cristão, essas atitudes. Porque muitas vezes as pessoas pecam por falta de conhecimento da palavra de Deus. E a palavra do Senhor está muito clara. Eu quero que você pare depois desse vídeo e você procure na sua Bíblia todas essas passagens ao qual eu estou mostrando para vocês analisarem referente às coisas que acontecem no dia a dia, que nós não devemos nos conformar com essas coisas, essas superstições de ano novo, essas coisas, simpatias, benzeduras, adivinhações, consultar aos mortos, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de religião, eu estou falando do que me diz a Sagrada Escritura, do que me diz a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus me diz que eu devo agir assim. Então, esta palavra é direcionada para pessoas que seguem a Cristo e estão em comunhão com Cristo, andam em comunhão com Cristo, porque nós não devemos mais acreditar nisso. E muitas vezes cristãos abrem horóscopo para ler a sorte e estão desagradando ao Senhor. E eu quero mostrar para vocês uma parte da Bíblia Sagrada que se encontra em Isaías, que nos fala sobre esta palavra, sobre as estrelas, essas pessoas que olham para as estrelas, os astrólogos, né? Vamos ver uma palavra em Isaías que nos diz assim: cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus e os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Então você viu na palavra do Senhor que nos diz, né, sobre aquelas pessoas que olham para os astros e usam de adivinhações, né? Usam de tarô para ver o futuro das pessoas, usam de magia, de predições, de encantamentos, de simpatias, de benzeduras. Então todas essas coisas, querido, é repugnante ao Senhor. Não é eu que estou falando, é a palavra que me diz que é repugnante aos olhos do Senhor todas essas coisas. Então, se você é cristão e praticava alguma dessas coisas sem saber, hoje Deus está te mostrando através da sua palavra que não agrada ao Senhor. Então, quando o Senhor deu a nova terra para aquele povo, o Senhor disse: não pratiqueis as mesmas obras que eles. Então nós devemos ter cuidado para que no nosso meio não haja tais coisas. E existe outra coisa que eu quero falar para vocês para terminar o nosso vídeo, que é muito importante e também é neste mesmo tema. Você já ouviu falar sobre horoscopismo bíblico? São aquelas pessoas que abrem a sua Bíblia e diz: Deus vai falar comigo no dia de hoje. Então elas pegam um texto, um versículo e acreditam que Deus está falando com elas através daquele versículo. Ou então elas têm na sua casa maná diário, aqueles manazinhos pequenininhos. Então todo dia eles tiram maná como se fosse a sorte do dia. Então, essas atitudes também não agradam ao Senhor, pois nós não devemos usar a Bíblia Sagrada como resposta, como sorte diária todos os nossos dias. Deus fala conosco, sim. Deus tem o poder de falar conosco ao abrirmos a palavra, mas não devemos direcionar as nossas atitudes. Eu tenho um problema para resolver no dia de hoje, eu preciso de uma resposta. Se Deus disser lá na palavra que sim, eu farei. Se Deus disser que não, eu não farei. E abre a Bíblia como se fosse sorte, então isso não agrada ao Senhor. Então todas essas coisas de horóscopo, consultar os mortos, não agrada ao Senhor, porque a palavra diz que foi dado ao homem vir uma vez só na terra. Então todas essas coisas desagradam ao Senhor. Nós sabemos que o horóscopo é como se nós acreditássemos
que aquele horóscopo nos traria a previsão do nosso futuro sem a ajuda de Deus. Então acreditamos em algo que não precisa de Deus. Então por isso é pecado sim. Então fujamos das superstições, das simpatias, das benzeduras e de toda magia e contentamento que não agrada ao Senhor. E sejamos fiéis ao Senhor, porque é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Então somente Deus, somente Cristo pode nos trazer paz, alegria, saúde e prosperidade, um futuro brilhante com Deus. Então não devemos acreditar nessas adivinhações, predições e todas essas coisas que não agradam ao Senhor. E a palavra que nos mostra que Deus tem um futuro brilhante para nós, Deus tem um casamento, alegria, paz, mas tudo vem dele. Então precisamos ser fiel ao Senhor, seguir os seus mandamentos e seguir a sua palavra. Então, queridos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você gostou, compartilhe e deixe o seu like. E obrigado pela sua presença. Que Deus esteja na tua vida. Fica com Deus.